Pastora Ana Tigresa. Ana Tigresa, quando eu vi o seu nome a primeira vez, eu falei, sério, isso aqui é um nome, isso é sobrenome mesmo? Como é que, onde apareceu esse nome? A pastora Ana é pastora aqui da igreja, trabalha no departamento de comunicação, prega nas missões todas aí, prega nesse Brasil todo, é uma bênção de Deus. Voltando só sobre a fichinha, quando terminar de preencher, você coloca ela aqui no gasofilácio ou nessa arca de oração. Hein, Ana, esse é sobrenome mesmo? Minha mãe gostava muito de uma... Bom dia a todos, antes de mais nada. Minha mãe gostava muito de uma música de Caetano Veloso, Uma Tigresa de Unhas Negras e Íris Cor de Mel. Hoje eu estou tímida, coloquei lente para não aparecer a cor de mel. É mesmo? É. E aí, vamos lá. Aí ficou o sobrenome, Tigresa. Ficou. Olha, que legal. Estende as mãos aí. Amém. Cadê seu maridão? Tá aí? Ele tá ali atrás. Cadê ele? Ali, ó. E ele é um leão ou ele? Olha que grandão lá, né? E ele é um leão para dominar o tigre. O tigre e o leão, eu vi um dia, tem as mesmas forças. Um domina na Oceania, né? Naquela parte da Índia, etc., e o outro domina nas selvas africanas. Mas puseram o leão e o tigre para um embate e eles empataram. E como é que é o leão? Ele chama, é verdade que ele chama Valdemar Leão? Christian. Mas ele pode assumir o sobrenome, Leão. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém. Estenda a mão e diga aí, que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Fala, Deus, você repita aí, Deus, eu serei abençoado, em nome de Jesus. Amém? Então, pode vir. Escrevi um livro lindo também, né, Ana? É isso. Pastor, eu queria lhe agradecer, bom dia a todos, Pai seja convosco. Queria lhe agradecer, pastor Jorge, queria louvar o nome do Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, podendo servir a mesa do pão como instrumento do Senhor. Eu louvo a Deus porque há 18 anos eu li o livro Bênção e Maldição lá em São Luís do Maranhão. Para quem não me conhece, eu sou de São Luís do Maranhão, moro aqui há 5 anos, vai fazer 6, e eu saí de lá e vim para cá, eu e meu esposo, porque um dia Deus nos falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E verdadeiramente eu tenho constatado que Belo Horizonte é uma terra que manda leite e mel. Eu sou feliz por tudo que Deus tem feito em nossas vidas aqui. E há 18 anos eu li o livro Bênção e Maldição, quando eu era recém-convertida, e eu lembro que em meus pensamentos eu dizia, meu Deus, eu espero um dia poder agradecer a esse pastor por esse livro. E esse Deus que faz mais, muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, me deu a oportunidade de hoje eu ser pastor auxiliar na Igreja Batista Getsemane e de aprender com o pastor Jorge Linhares e toda essa equipe de pastores, pastor Kleber e todo mundo que trabalha aqui juntamente com ele. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. Eu gostaria de falar, nesta manhã, sob a direção de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, que Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra. Nós vamos ver, na história desse homem chamado Zacarias, que Deus se lembra. E Ele não escolhe os nomes por acaso. A palavra de Deus nos fala, quando Lucas compôs o seu evangelho, a palavra diz que a iniciativa de Lucas era tornar ou dar ciência para Teófilo, uma pessoa que provavelmente era o seu patrono, alguém que patrocinava o seu ministério, alguém que patrocinava os seus estudos, as suas pesquisas. Depois de fazer, diz Lucas, nos primeiros versículos do capítulo 1, do livro que leva o seu nome, depois de fazer uma acurada pesquisa sobre os fatos e eventos
acerca da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Lucas registrou que ele estava escrevendo aquilo para que Teófilo ficasse bem consciente das coisas acerca das quais já estava instruído. A Bíblia diz, então, que antes de falar da história do nascimento do Senhor Jesus, que é lógico, o personagem principal não só no Novo Testamento, mas toda a Bíblia aponta para ele. Antes de falar de Jesus, a Bíblia diz que a Bíblia nos mostra Lucas se ocupando em fazer ou constatar a história do precursor do Senhor Jesus, João Batista. E antes de falar da história de João Batista, a palavra de Deus nos mostra um pedacinho da história desse homem chamado Zacarias, juntamente com a sua esposa, Isabel. E a Bíblia diz que Lucas então começa a relatar que nos dias de Herodes, Herodes o Grande, que reinou desde 37 a.C. até 4 a.C., nos dias de Herodes o Grande, diz a palavra de Deus que nesses dias existia um homem chamado Zacarias que havia se casado com uma mulher. Ele era sacerdote. E Lucas faz questão de registrar que ambos eram descendentes de Levi. Ambos eram descendentes de Arão. Eles eram descendentes de Levi. Quando Lucas registra isso, ele está chamando a atenção para um fato que era melhor visto na cultura judaica. A palavra nos mostra que Lucas está dizendo, olha, os dois eram descendentes de Arão. Era como se ele estivesse mostrando que aquela era uma família que tinha sido formada em caráter especial. Porque na cultura judaica, quando uma mulher que descendia de Arão se casava com um descendente de Arão, que era vocacionado para ser sacerdote, era como se aquela família fosse ainda mais respeitada, era como se aquela família fosse ainda mais considerada. Nos dias de hoje seria uma verdadeira família pastoral. A palavra então nos diz que Lucas registra isso. E quando ele fala sobre isso, a Bíblia nos fala que ele então mostra quais são as características de Zacarias e Isabel. A palavra nos diz que Lucas faz questão de pontuar que todas as pessoas em redor consideravam o caráter de Isabel e Zacarias acima da média. Era um casal sem igual. Era um casal fantástico. Era um casal como se fosse, imagino eu, aquele casal que é criado desde novo na igreja. Aquele menino que ele passou pela bateria, ele se envolveu com um grupo de jovens, ele nunca deu trabalho, ele nunca deu problema. É um menino que é ocupado em orações, é um menino que se dedica a uma vida de busca realmente pela presença de Deus. E toda a igreja, imagina só, toda a igreja, esse menino conseguiria com certeza chamar a atenção de toda a igreja. Ah, fulano de tal é uma bênção, esse menino é uma bênção. Quando ele se casar, certamente ele tem essa vocação para ser pastor. E quando ele se casar, que seja uma mulher de Deus. E de repente, do outro lado nós temos Isabel, uma mulher igualmente de Deus. Alguém que era realmente comprometida com as coisas do Senhor, com as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Quais eram as expectativas? Eu convido você para conjecturar comigo. Quais eram as expectativas que, de repente, esse povo, essa sociedade, tinha acerca de Zacarias e Isabel? As melhores. De repente, o melhor menino da igreja casa com a melhor menina da igreja. Essa família vai ser muito boa. Essa família vai ser show de bola. Essa casa vai ser uma casa exemplar para todo mundo. Essa casa vai reunir as melhores bênçãos do Senhor. Deus, quando chamar Zacarias para o ministério oficialmente, nossa, imagina só, ele vai ser uma bênção de Deus, porque desde cedo ele é alguém que realmente é muito bem considerado entre seus pares. Só que a Bíblia nos diz que quando eles se casam, logo eles se deparam com uma grande dificuldade. Isabel se descobre estéril. Ela não tem capacidade de gerar filhos. E isso na cultura judaica é considerado uma desventura, é considerado uma maldição. Porque filhos eram considerados naquela época como se fosse a bênção, a aprovação de Deus sobre uma casa. Se você não tinha filhos, é porque você estava sendo reprovado por Deus. É porque você não era tão fiel assim ao Senhor. Então, de repente, aquele casal que se conhece, ela vem da descendência de Arão, ele vem da descendência de Arão, ambos se encontram, e nós podemos conjecturar que eles suscitam altas expectativas em meio às pessoas com quem eles convivem. Eles se deparam com um negócio que alguém vai dizer: não era isso tudo. Tem algum pecado escondido por aí. Tem alguma coisa que eles realmente... Estava perfeitinho demais, talvez, para o meu gosto.
E eles se deparam com essa dificuldade e passam anos e anos a fio carregando essa vergonha de serem considerados pela sociedade em redor como alguém que não era tão bom assim, como alguém que talvez tivesse problemas, como alguém que talvez tivesse algum pecado encoberto para Deus estar castigando dessa forma e não lhes conceder filhos numa sociedade como a nossa, que a gente valoriza tantos filhos a ponto de considerá-los como bênção realmente, e como um sinal da aprovação de Deus. E não era esse o caso. A Bíblia não está falando que Zacarias e Isabel eram pessoas sem pecados. A Bíblia está falando que eram pessoas irrepreensíveis no mandamento do Senhor e nas ordenanças do Senhor, no sentido de que era um casal comprometido com a aliança de Deus. A palavra de Deus então nos fala que assim eles vão levando a vida. Zacarias vai exercendo o seu sacerdócio. Acredito eu que como um bom homem de Deus, alguém tão sensível aos mandamentos do Senhor e às suas ordenanças, certamente, e como um bom sacerdote que ele era, ele deve ter orado pela esposa dele, ele deve ter clamado pela esposa dele. Ele não era daquele tipo de homem, com certeza, que a mulher teve um problema, adoeceu, e vou largar, porque ela não me serve mais. Não é assim que um verdadeiro sacerdote, e todo homem que se casa é um sacerdote no seu lar, não é assim que ele age. Eu enjoei dessa daqui, vou largar. Pastor, essa daí não me serve mais não, está doente, só vive depressiva, vou largar. Não. Com certeza Zacarias deve ter feito como Isaac fez pela esposa dele, que ele descobriu que a esposa era estéril, e ele não tratou o problema da esposa como se fosse dela, porque eles sabiam que eles dois eram uma só carne. O problema dela era problema dele, a doença dela era a doença dele, tudo que acontecia com ela também dizia respeito a ele. E ele foi orar 20 anos pela esposa dele. 20 anos. A mulher estéril. Entra ano, sai ano, o filho não vem. E ele lá, orando, e orando, e orando. Até que Deus o abençoou, não só com um, mas com 2 frutos dentro do ventre da esposa dele. Porque Deus faz mais. A palavra de Deus, então, nos diz que esse Zacarias descobriu que a sua esposa era estéril. Mas ele não a abandonou. Ele não a largou. Ele não a repudiou. Essa mulher não serve para mim, casei com ela de um jeito, de repente ela é estéril. Não dá. Certamente, nos primeiros anos do casamento dele, ele deve ter orado, ele deve ter buscado a face do Senhor, ele deve ter se quebrantado, deve ter dobrado os joelhos dele, e deve ter pedido demais a Deus. Deus, dá-me uma herança nessa terra, dá-me um filho, tira essa vergonha de dentro da minha casa, essa vergonha da esterilidade de dentro do meu lar, de não produzir, de não frutificar, tira isso, tira a esterilidade, coloca o teu fruto em minhas mãos. Ele deve ter orado, mas os anos foram se passando, e o tempo, esse tempo que é implacável, o inimigo implacável, o tempo chegou, o tempo passou, melhor dizendo, e Zacarias ficou velho. A Bíblia mais educada diz, entrado em dias, avançado em anos. Zacarias ficou velho, a esposa também ficou velha, e agora eles não tinham mais só um adversário, eles tinham 2, e o segundo era ainda maior, porque o segundo era como se estivesse lacrando a tampa da sepultura, lacrando o sonho. E de repente, em meio a tudo isso, mesmo enfrentando toda a dificuldade, mesmo enfrentando talvez os olhares de reprovação de alguém que tinha grandes expectativas sobre a casa dele, mesmo enfrentando o dissabor de não ter, no tempo que a gente quer, as orações respondidas por Deus, mesmo assim, Zacarias estava no templo servindo ao Senhor. Não teve desânimo. Não teve, hoje eu não vou, Deus não está respondendo a minha oração, meu Deus, eu estou cansado, para que o Senhor me colocou? Não teve isso, não teve esse negócio de, hoje eu não estou afim, não teve. Ele sabia, assim como o filho que ele teria um dia ainda saberia, que Deus o chamou para aquele ministério, Deus o chamou para aquele sacerdócio, foi Deus quem o colocou naquela casa com aquela mulher, com esterilidade ou não. Então, independentemente do que Deus estivesse respondendo, o que ele tinha que se ocupar em fazer, era a obra de Deus. E entrou ano, e saiu ano, e Deus não mandou o filho, mas Zacarias continuou servindo ao Senhor no seu santo templo. A Bíblia diz que Lucas faz questão de registrar que Zacarias era do turno de Abias, o 8º turno. Naquela época, os sacerdotes eram divididos em 24 turnos, porque tinha muito sacerdote. Tinha muito.
Alguns estudiosos chegam a dizer que eram 1000 sacerdotes em cada turno. Nós não sabemos ao certo, cerca de 1000 sacerdotes em cada turno. E existiam 24 turnos. Dos 24 turnos que existiam, cada turno servia no ano 2 semanas, porque tinha muito sacerdote. Uma semana, talvez, vamos supor, no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre. Cada turno servia 2 semanas, e eram muitos sacerdotes. Então, certas atividades que se fazia no templo, elas eram especiais. Elas não eram para qualquer um. Por exemplo, acender o incenso não era qualquer um que podia acender. Eles tiravam sortes, mas certamente eles tiravam sortes sobre um grupo seleto de sacerdotes. Zacarias, embora tivesse a vergonha da esterilidade dentro da sua casa, ele sempre foi respeitado pelos seus pares. E de repente ele estava lá no grupo. Diz a história que um sacerdote que tivesse a honra de ser selecionado para acender o incenso esse que foi ordenado lá na lei mosaica, que simboliza as nossas orações que sobem a Deus quando a fumaça chega até o trono do Senhor. Zacarias, que estava ali, ele foi selecionado num dia para acender o incenso. Uma honra especialíssima que ele jamais teria a oportunidade de viver novamente. Imagina só naquele dia, depois de tantos anos servindo ao Senhor, sem a resposta principal que ele esperava. Entrou ano, saiu ano, e ele foi ao templo. Entrou ano e saiu ano, e ele serviu ao Senhor no templo. Entrou ano e saiu ano, e lá estava Zacarias, no turno de Abias, servindo ao Senhor no seu santo templo. Entrava no lugar dos santos, ficava lá, ajudava a organizar, exercia o seu ofício sacerdotal e depois saía. Passou muitos anos vendo outros pastores na frente dele, acendendo o incenso. Uma honra que as pessoas, como eu disse aqui anteriormente, só teriam uma vez na vida se fossem selecionadas. E nesse dia que Zacarias acordou, nesse dia que parecia ser mais um dia de oração, nesse dia que, assim como eu e você, às vezes nos levantamos, que parece ser só mais um dia que a gente vem para a igreja, mais um dia de oração, mais um dia de uma campanha, mais um dia de um jejum. Foi nesse dia, o dia escolhido por Deus, para Zacarias ser honrado no meio daquela turma. Um dia depois de muito preço que ele pagou. Mas foi nesse dia, depois de tanto tempo, que Deus escolheu para honrar Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias, então, ele entra no templo. Quando os sacerdotes entravam no templo para exercer o seu ofício, eles entravam, todos eles, ficavam só no lugar santo. Você sabe, não podia entrar no lugar santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele entra. Quando ele tem que acender o incenso, a sorte cai sobre ele, ou melhor dizendo, Deus o seleciona. Ele entra, e sozinho ele tem que ficar lá dentro. É um dos momentos finais do culto, é um dos momentos finais da liturgia. Ele tem que ficar lá dentro. Depois que ele saísse de lá, ele só ia ministrar a bênção sobre a vida do povo de Israel e as pessoas seriam liberadas. E ele de repente fica lá dentro sozinho, e todos os outros sacerdotes saem. E ele começa então a exercer aquele ritual. Ele acende o incenso, ele faz as orações de costume. Algumas orações, as orações que rotineiramente eram feitas nesses momentos, era uma oração solicitando que o Messias viesse. Mas certamente, Zacarias, nas vezes anteriores que ele entrou no templo, no lugar santo, certamente, quando ele era mais jovem, mais tenro na fé, certamente uma das orações que ele fez foi que Deus lhe desse um filho. E nesse dia, quando ele estava mais uma vez exercendo seu ministério, mas agora de uma forma especial, em caráter especial, ele tinha sido escolhido para acender o incenso, um símbolo das nossas orações que sobem até o trono de Deus. Ele estava ali, fazendo, exercendo aquela honra, e de repente, eis que um anjo aparece. Quando o anjo apareceu, a palavra nos mostra que ele aparece à direita do altar, entre o candelabro e o altar do incenso. Provavelmente. Ele aparece naquele lugar. Zacarias, quando levanta os seus olhos e olha, ele fica, diz a Bíblia, turbado. Ele fica preocupado. Ele não sabe o que está acontecendo. Cá entre nós, qualquer um de nós ficaria. Quem é que não fica? Ah, eu não fico não. Parabéns, você é mais tranquilo do que Daniel. Não, eu não fico não. Parabéns. Você é mais tranquilo do que Zacarias. Mais tranquilo do que Maria, que também vai receber a presença do mesmo anjo. Qualquer um de nós ficaria. A gente sabe logo que tem alguma coisa fora do comum. Apareceu um anjo. Meu irmão, se eu vir
uma pena de uma asinha de um anjo, eu me trimo na base na hora. Opa, está acontecendo alguma coisa? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Jesus, misericórdia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Na hora. E de repente Zacarias fica turbado. E a palavra de Deus diz que ele se volta para o anjo. E ele olha, e o anjo, mas quando é de Deus é diferente. A primeira coisa que o anjo trata de trazer ao coração de Zacarias é paz. É dizer, Zacarias, não te turbes o teu coração. Não se preocupe. Fique calmo. É o que o anjo diz para Zacarias. Porque quando é de Deus, tem paz. Quando é de Deus, tem benevolência. Quando é de Deus, tem favor. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A Bíblia diz que quando o anjo fala isso para Zacarias, imediatamente ele diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Irmãos, quando o anjo diz isso, eu disse aqui para vocês ainda há pouco, que as orações que se faziam rotineiramente nesse momento de acender o incenso, era pedindo a vinda do Messias. Mas, eu conjecturei com vocês anteriormente, que certamente Zacarias deve ter entrado no templo muitas vezes pedindo por um filho. E quando o anjo fala para Zacarias, tua oração foi ouvida e tua mulher terá um filho, ele está dizendo qual oração foi respondida? A de Zacarias, que com certeza orou pedindo um filho. E de repente, a palavra de Deus nos diz que Zacarias começa a receber do anjo. Quem seria aquele filho depois de tanto tempo? Quem seria aquele filho nascendo em meio a tantas impossibilidades, tantas dificuldades? Ele diz, esse menino vai ser grande, Zacarias. Esse menino vai ser tremendo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai chamar os desobedientes à prudência dos santos. Ele vai ser aquele que será o precursor do Messias. Porque ele vai habilitar para o Senhor um povo preparado para Deus. Zacarias recebe toda aquela notícia e qual é a resposta dele? Uma resposta tipo assim, eu não acredito. Ele diz, como? Porque eu já sou idoso e minha mulher também é idosa. Como? Se antes era só a esterilidade, mas hoje a biologia nos venceu, o tempo nos venceu. Aqui Zacarias fala do lugar de um catedrático. Ele fala do lugar de um homem que passou anos e anos estudando teologia a fio. Ele fala de um lugar de um homem que está acostumado com a sua experiência, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, seu conhecimento ministerial, seu conhecimento sobre a vida das pessoas, sobre como era a vida, quais eram as possibilidades humanas em meio a certos problemas. Zacarias fala desse lugar. E ele fala desse lugar como se ele tivesse se esquecido daquelas orações que ele costumava fazer logo no início do casamento dele. Ele fala como se ele tivesse esquecido das noites, madrugadas adentro, orando a Deus, Deus me dá um filho. Ele fala como se ele tivesse esquecido das várias noites que ele passou horas e horas, talvez, regando a esteira dele onde ele costumava dormir, o leito dele onde ele costumava dormir, regando com as suas lágrimas. Ele fala de um lugar de alguém que se esqueceu das orações que fazia e de alguém que agora só olha para aquilo que é trivial da vida. Só olha para as possibilidades humanas. Só olha para o seu próprio conhecimento. Só olha para aquilo que ele está acostumado. E olha que Zacarias, como sacerdote, ele pode ter ensinado muita gente. Certamente ele ensinou muita gente. Imagina você quantas vezes ele não pregou sobre a história de Abraão e Sara. Quantas vezes ele não leu e releu e ministrou e ensinou sobre Sara, que teve um filho aos 90 anos. E de repente, quando o anjo Gabriel aparece diante dele, ele diz, em outras palavras, não é possível. Eu já sou velho. Minha esposa também é velha. O tempo nos venceu. A vida está passando. Nós estamos quase morrendo. E você vem me dizer que eu vou ter um filho. Nós percebemos que a resposta do anjo para Zacarias ela é diferente daquela que ele vai dar mais tarde para Maria, porque Maria, quando vem receber o anjo, quando o anjo vai visitá-la, ela também pergunta, ela faz praticamente a mesma pergunta de Zacarias. Ela pergunta como?
Zacarias pergunta: como isso é possível? Como eu vou saber isso? Porque eu já sou velho. E lá na frente, quando o anjo Gabriel vai visitar Maria, ela pergunta, ele diz para Maria: Maria, tu és bem-aventurada do Senhor, salve, muito favorecida. Ela se questionou: que saudação é essa? Porque Maria tinha uma vida humilde, ela era simples, e ela era jovem. Zacarias tinha uma vida provavelmente mais abastada. Ele era sacerdote, ele era da cátedra. E de repente, lá do outro lado tem Maria, uma jovem, simples, humilde, pobre, perguntando: como vai ser isso? Porque eu não conheço varão, eu estou apenas desposada, mas nunca conheci varão nenhum. Aqui eu considero que existe uma pergunta do como de uma jovem para o como de um idoso que não renovou o seu espírito. Zacarias pergunta como, questionando. Como? Não dá. Como? Eu sou velho. Como? Olha, eu estou acostumado sobre isso aqui, nunca vi, velho. Tem até na Bíblia, mas isso não é para mim. Ele fala como se fosse alguém totalmente tomado com uma visão de um conhecimento apenas humano. De alguém que talvez passou anos a fio só estudando letra, e de repente o Espírito não pegou aquela letra e reviveu aquilo que ele estava lendo. Já Maria, quando pergunta como, ela pergunta com o espírito de um jovem. Sim, como? Como você vai fazer para que eu possa me sintonizar com a sua visão? Como que você vai fazer para que eu possa estar de acordo com o que você está dizendo? Como que isso vai acontecer para que eu possa apenas me alinhar às palavras que você está dizendo? Geralmente os jovens, quando recebem um desafio, é assim. E é aqui que a gente precisa aprender com eles. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais sistemático, a gente vai ficando mais incrédulo, a gente vai ficando mais seco na fé. Parece que a gente entra, e aqui eu quero fazer um pedido, eu acho, particularmente, que todo mundo, todo crente, depois de uns anos de escola bíblica, devia se inscrever nos cursos de teologia, todo. Mas desde o primeiro dia até o último, o pedido deveria ser: Deus, não deixa eu perder a inocência da fé. Deus, não deixa eu perder a inocência da fé. Todos os dias. Todo mundo tinha que estudar teologia, mas pedindo a Deus: não deixa eu perder a inocência da fé. Não deixa essas doutrinas, às vezes, que ocupam o nosso pensamento e que são mais filosofia do que qualquer outra coisa, ficar me ocupando de uma tal forma que eu perca a tua visão. Ficar me ocupando de uma tal forma que eu não consiga mais acreditar que o meu Deus é Deus que faz milagres, é Deus que faz o impossível, é Deus que pode ir além. Zacarias pergunta como, e o anjo, por causa da incredulidade dele, responde para ele: rapaz, Zacarias, eu sou Gabriel. Aqui, com todo respeito aos carteiros, mas não leva a mão não, que eu vou dizer. Todo lugar existe baixo clero e alto clero, não é não? Olha para mim, baixo clero, olha o pastor Jorge, alto clero, não é não? Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Todo lugar existe. Quando o anjo Gabriel vai dar a resposta para Zacarias, ele disse: Zacarias, rapaz, me respeita. Aqui eu estou parafraseando, tá, gente? E me respeita, põe a mão na consciência, rapaz. Deus não mandou um carteiro que fica batendo perna na porta de rua, entregando correspondência de porta em porta. Rapaz, o meu gabinete é assim com o do homem. Eu estou ali coladinho com o gabinete de Deus. Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. E a notícia que eu vim te dar, ela é tão importante, que Deus não mandou um carteiro qualquer. Ele mandou o diretor dos Correios. Me respeita, rapaz. Foi isso que ele disse. Em outras palavras, ele está falando: trata sério comigo, porque Deus não brinca. E eu vim em nome do Senhor te abençoar. A palavra de Deus diz que por conta disso, Gabriel disse para ele: agora você vai ficar caladinho da Silva pensando nessas coisas que você me disse. Só pensando, não vai falar nada, até que essas coisas se cumpram. Zacarias agora ele precisava passar por um momento de introspecção. Ele precisava parar para refletir mais sobre Deus e falar menos. Ele precisava agora conhecer não apenas sobre Deus, mas conhecer Deus, ter relacionamento com Deus. É diferente. Ele precisava agora voltar para dentro de si. E diz a palavra de Deus que, terminados os dias do ministério, do turno de Zacarias, ele volta para casa. O anjo deixou ele mudo, mas não deixou ele sem fazer nada. Ele foi lá e fez o que o anjo disse que ele deveria fazer. Ele fez o menino. Chegou lá, depois que ele fez o menino, a palavra de Deus diz que o menino vai crescendo. Isabel, sua esposa,
Vai ficando por 5 meses. O que ela faz? Ela sai dizendo para todo mundo: Deus tirou minha vida. Não. Por 5 meses, a palavra de Deus diz que a promessa está sendo gerada no ventre dela. Mas ela não sai falando para todo mundo. É como alguém, por exemplo, que compra uma carta de consórcio. É contemplado. E sai dizendo para todo mundo: vou comprar um carro, hein? Vou comprar um carro. Vai aparecer um monte de gente para te dizer: não compre esse não. Se aí vai te dar dor de cabeça. Rapaz, qual é o carro que tu vais comprar? Eu vou comprar aquele lá que eu gosto muito dele. Não, compra esse não, esse carro é um beberrão. Não. É para ficar calado. É para deixar a promessa se desenvolver. É para deixar a bênção crescer dentro de você. A palavra de Deus diz que Zacarias e Isabel não falaram nada para ninguém. Até que, com 6 meses, o anjo foi lá visitar Maria. Maria chegou, recebeu a visita do anjo, como eu já disse aqui anteriormente. Ela disse como? O anjo a abençoou e ela engravidou. O Espírito Santo gerou um fruto maravilhoso nela, que seria o Redentor da humanidade. Maria foi eleita por Deus para ser a mãe do Messias. A Bíblia diz então que quando ela recebe essa notícia, ela desce para a casa de Isabel. Quando ela desce para a casa de Isabel, a palavra de Deus nos diz, ainda em Lucas 1, que ela vai chegando, ela faz uma saudação a sua parenta. A palavra não diz originalmente se elas eram primas, apenas a tradição cristã vai adotando essa terminologia para definir o relacionamento delas. E ela chega lá na casa da sua parenta, que a tradição considera prima, e de repente ela vai e dá uma saudação para Isabel. Na mesma hora, Isabel sente o seu ventre tremer, agora já com 6 meses, e imediatamente a palavra de Deus diz que o fruto que estava no ventre dela era tão poderoso, mas tão poderoso, que ela fica cheia do Espírito Santo, ela fica possuída pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que imediatamente ela começa a dizer: salve agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, que honra é essa que eu recebo do meu Deus, de a mãe do meu Senhor entrar na minha casa para me visitar. E ambas ficam cheias do Espírito Santo. Daqui nós extraímos aquele cântico de Maria, conhecido como Magnificat. E de repente, elas duas são tomadas pelo Espírito. Maria passa 3 meses na casa de Isabel, e depois ela desce para sua casa. Chega o dia de Isabel dar à luz ao menino, e ela traz João à vida. A palavra de Deus nos diz que depois que ela tem João, no 8º dia, era o dia que usualmente se fazia a circuncisão da criança. A circuncisão, aquela aliança que Deus havia feito com Abraão, lá em Gênesis 17, depois você vai lá pescar. A palavra de Deus nos diz que ela chega e vai levar, juntamente com Maria, do menino para ser circuncidado. Naqueles dias, naquele momento, diz a Bíblia, que fazendo jus ao nome de João, todos os seus vizinhos e parentes descem para a casa dela, alegres, e eles chegam dizendo: estamos felizes porque Deus visitou esta família com misericórdia. Deus é gracioso para com esta família. Eles estão sentindo e confessando o exato nome de João: Deus é gracioso. João significa Deus é gracioso. E Deus coloca esse sentimento, e não é à toa que os nomes não são à toa. Deus coloca esse sentimento no coração dos vizinhos e parentes. Todos se alegram e todos dizem a mesma coisa: Deus visitou essa família com misericórdia, Deus é gracioso para com essa família. E eles têm um menino. Chegou a hora de dar o nome. Qual é o nome que você vai dar? Isabel diz: João. Era costume entre os judeus da época que todo menino que nascesse devia levar o nome de algum ascendente familiar. Tinha que ter alguém da família que desse nome para aquele menino que estava chegando. O menino podia se chamar Zacarias. Eles queriam colocar o nome de Zacarias. Isabel diz: não. Submetendo-se à visão de Deus, imediatamente a mulher diz: não, o seu nome vai ser João. Como se eles não estivessem entendendo, porque aquilo estava quebrando a cultura deles, um costume cultural deles. Eles viram para o pai, e o pai, por aceno, eles perguntam para o pai: e aí, qual vai ser o nome do menino? Parece que tua mulher ainda está sob efeito do parto, que é terrível. E eles dizem: me dá aqui uma tabuinha. João pega uma tabuinha, e ele agora vai se submeter completamente. Não à visão de uma doutrina humana, não a uma filosofia, não há uma regra de uma ordem natural das coisas. Ele agora vai se submeter ao sobrenatural. Ele vai se submeter à visão de Deus. Escrevendo na tabuinha, João diz: o seu nome será João. Imediatamente os lábios dele se abrem. E agora Zacarias vai fazer jus ao seu nome, que significa Deus
se lembra. E ele vai dizer: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que se lembrou do seu povo. Bendito seja o Senhor de Israel, que não esqueceu das suas promessas. Bendito seja o Senhor de Israel, que se lembrou da sua aliança com Abraão. E eu contei essa história todinha para dizer para você: ei, lembra daqueles dias de ser você novo convertido, orar e dobrar o seu joelho e pedir pela sua casa e ter expectativas em relação à sua família? Lembra daqueles dias que você chorava? Lembra daqueles dias que você ouvia as histórias bíblicas e você dizia: eu quero ser assim, Deus, eu quero viver os teus milagres, eu quero viver as tuas promessas, eu quero ver mudo falar, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero receber o dom de línguas, eu quero ser um instrumento na presença de Deus, para que eu vá levar cura aos enfermos. Lembra daqueles dias? Deus me trouxe aqui nesta manhã, mulher, Deus me trouxe aqui nesta manhã, homem, para te dizer: eu não me esqueci, eu me lembro. Deus se lembra, Deus se lembra, Deus se lembra, meu irmão. Deus se lembra dos primeiros dias. Deus se lembra das noites que Ele te visitou com promessas. Deus se lembra dos pequenos começos no ministério. Deus se lembra de cada uma das promessas que Ele fez. E ainda que o tempo passe, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja desiludido, ainda que você esteja se sentindo fracassado, assim diz o Senhor sobre a sua vida, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 13: alegra-te, terra, retumbai em júbilo, ó montes, alegrem-se os céus, porque o Senhor remiu ao seu povo, e o Senhor consolou os aflitos desta nação. Mas Israel diz: o Senhor me esqueceu, certamente o Senhor não se lembra mais. E Deus responde para esta igreja: acaso pode uma mulher que tenha criado seu filho, do filho do seu ventre, se esquecer dele? Ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os teus muros continuamente estão perante mim. Deus não se esqueceu. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo: meu pai me esqueceu, pastora, minha mãe me esqueceu, minha família me deixou para trás. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 10: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor todavia sempre me acolherá. Tem acolhida para você aqui. Fique de pé no seu lugar. Tem acolhida para você aqui. E as primeiras pessoas por quem eu quero orar neste momento é por você que pensa que foi esquecido, por você que pensa que Jesus não se lembra, por você que pensa que Deus nunca olhou para você, você que nunca teve a oportunidade de desenvolver um relacionamento fiel e genuíno com Deus, você que nunca teve essa oportunidade. Talvez tenha chegado aqui pensando: ah, Deus não se lembra de mim. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu me lembro. Então nesta manhã eu quero te convidar: sai daí do teu lugar, você que nunca teve uma aliança com o Senhor. Para que as alianças de Deus sejam reais na sua vida, você precisa confessar o nome de Jesus, para que Ele se lembre da aliança que Ele tem com você. Então você que nunca teve a oportunidade de confessar o nome de Jesus como único e suficiente Senhor, e de viver uma aliança viva com esse Deus, vem cá, vem correndo, vem agora para que você possa sempre saber: Deus se lembra, Deus se lembra, Deus se lembra de mim. Deus se lembra, pastor, eu cheguei aqui como uma pessoa injustiçada, mas Deus se lembra. Eu entendi nesta manhã que Deus não me esquece. Eu entendi nesta manhã que Deus é comigo. Eu entendi nesta manhã que basta eu entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, e tudo mais Ele fará. Deus se lembra, e Deus sempre vai se lembrar de mim. Vem cá nesta manhã. Deus se lembrou de você. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: eu me lembro de você. Eu me lembro de você. Eu me lembro dos seus primeiros dias. Eu me lembro daqueles dias que você se sentia sozinho. Eu me lembro de você. Não morrer.
Vem. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus está movendo céus e terras aqui neste lugar em seu favor. Ainda dá tempo de você entrar nesta manhã. Ainda dá tempo de você entrar no lugar santo para dizer: Jesus, eu rendo a minha vida a Ti. Eu rendo a minha vida a Ti para que eu tenha consciência de que nunca mais eu vou pensar que o Senhor se esqueceu de mim. Vem cá. Ainda dá tempo para você vir aqui e confessar o nome de Jesus e viver uma aliança com o Senhor, da qual você nunca mais vai se esquecer. Em nome de Jesus. Vou chamar o pastor Jorge para orar por essa vida que está aqui. Será que tem alguém que está afastado dos caminhos de Deus? Você já serviu a Jesus, já andou com Ele? E nessa manhã a pastora vai orar agora mesmo. A pastora Fabiana vai fazer um convite para todas as mulheres. Então eu não quero ver você triste. Queria que você saísse daqui mais leve. Você já andou com Jesus? Alguém te feriu? Vem cá primeiro, depois ela vai fazer uma oração por quem está triste. Mas agora é para você que já andou nos caminhos de Jesus e se afastou. Você que talvez buscou no carnaval, mesmo sendo uma mulher de Deus, buscou alegria no carnaval nesses dias e não encontrou. Vem cá no altar. Vem cá que ela vai orar. Vem cá que ela vai. Cadê a Ana? Está aqui atrás. Vem cá. E vocês dois, parabéns. Uma mulher pregando e vocês dois aqui no altar. Como você se chama? João? Antônio? E você? Tiago? Puxa, vamos estender as mãos para a vida do Antônio e do Tiago. Nós vamos ter o congresso, o almoço, o jantar, o dia do 1000 homens, né? Vamos ter o jantar dos empresários, dia 15 de maio. Vamos ter o Paulo César aí, e o doutor Ismael, médico psiquiatra, falando sobre ansiedade. E Deus já está dando respostas aqui para o congresso 1000 homens também, Cláudio Duarte, Lázaro e etc. E a Ana vai ser uma das preletoras também. Nós vamos ouvir algumas mulheres no congresso 1000 homens. Então está aqui o Antônio e o Tiago. Vamos pedir a Deus que abençoe a vida deles. Antônio e Tiago digam assim: Senhor Jesus, eu vim até o altar entregar o meu passado, o meu presente e o meu futuro em tuas mãos. Perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue, faça de mim uma nova criatura, pois eu entrego todo o meu ser nas mãos do Senhor Jesus e o recebo como meu Senhor e o meu Salvador, hoje e para sempre. Amém. Antônio, você vai ser sempre um profeta de Deus, em nome de Jesus. Tiago, vai ser uma bênção, Tiago. Toda a igreja disse amém. Antônio, eu queria anotar o seu nome, mandar uma cartinha para você, ou pelo menos te entregar uma cartinha, dar um livro para você também, Tiago. Você pode acompanhar esses dois conselheiros aí? Pode? Vão ali com eles. Pastora Ana, hoje é o dia das mulheres. E vou pedir que você faça uma oração pelos homens, tá bom? Pelos homens, para que nós tratemos melhor as mulheres. Então levante a mão, homem, ela vai orar por nós. Você vai hoje abençoar. Olha, levante a mão aí, levanta a mão aí, doutora. Levanta a mão os homens, ore por nós. Amém. Deus se lembra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar por todos esses homens neste momento. Meu Deus, para que sejam homens segundo o teu caráter. Homens, meu Deus, que honrem, Senhor, o chamado que eles tiveram de Ti para serem os sacerdotes do seu lar. Meu Deus, em nome de Jesus, homens que sejam atenciosos,
homens que cuidem bem de suas mulheres, Aleluia. homens que não sejam grosseiros, homens que não privilegiem Deus. mais a amizade, Toda a tristeza, homens que não Pai, privilegiem mais vai o embora futebol hoje. do que a companhia da esposa, Deus. Sai agora, Pai. Ó Deus, homens que sabem honrar as suas esposas com as suas Aleluia. finanças, com seu Oh, glória trabalho, a com o Deus. suor do seu rosto. Deus, eu te peço, melhora o caráter de todos esses homens. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço, abençoa a obra de suas mãos. Abençoa a obra das mãos desse homem que está cansado de lutar, que está cansado de plantar e não colher, que está cansado, meu Deus. Abençoa a obra das mãos desse homem, Senhor, que está cansado de passar vergonha, cansado de passar humilhação, cansado, meu Deus, de ser rejeitado, menosprezado, diminuído, questionado. Deus, abençoa a casa desse Aleluia. homem, meu Deus, desse homem que hoje talvez esteja passando uma Aleluia, vergonha, Pai. por causa de um filho que ainda não se Jesus. converteu, por causa, meu Deus, de uma mulher que talvez Deus. ainda não tenha aceitado Jesus. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esse homem, Senhor, que tem Aleluia. sede de Ti, que quer voltar aos primeiros dias, acreditando que Jesus vai continuar fazendo, acreditando que o mesmo Deus que visitou a igreja apostólica é o Deus que está hoje presente aqui, Aleluia. derramando do seu Espírito e fazendo os mesmos milagres, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você continue com a sua mão para o alto, você homem, porque eu tenho uma palavra para entregar para você. Para cada dia, como diz a palavra de Deus em Isaías no capítulo 61, você pode ter chegado aqui constrangido, você pode talvez estar envergonhado, talvez você pode estar constrangido de talvez não ter nada para dar para sua esposa, trabalhou muito e não teve de onde tirar, ficou esperando e não teve como receber. Talvez você tenha chegado aqui constrangido por causa de alguma intriga que teve na sua casa, na sua família. Eu tenho uma palavra para te entregar. Para cada dia de vergonha e humilhação que você viveu até aqui, assim diz o Senhor sobre a tua vida: eis que é chegado um tempo de dupla honra no nome do Senhor. Assim Deus te abençoa em nome de Jesus. Para cada dia de vergonha, cada dia de frustração, cada dia de decepção, seja inaugurado hoje na tua vida, nas obras de tuas mãos, um tempo de dupla honra para a glória de Deus. Glória Aplauda a e Deus, dá glorifica um o nome do Rei aleluia, Jesus. glória a Deus. Seu maridão vai te receber aqui na escada, pastora Ana. Glória a Deus pela sua vida. E a pastora Fabiana vai orar pelas mulheres. E eu tenho certeza que Deus falou conosco aqui nesta manhã. E o livro da pastora Ana, você vai estar lá junto na livraria? Pode ser, Ana? Que bênção, hein? Dá glória a Deus pela vida da pastora, hein? Essa mensagem está nesse livro aqui, ó. Quem és tu? Olha que legal. Quem quiser adquirir, você está lá, você vai assinar hoje. A pastora, esse boletim da igreja, o jornal da igreja, ela que é professora universitária, tá? Uma abençoada, fez agora doutorado. Por isso que quando tiver um erro no jornal da igreja, no boletim, é porque ela não revisou. Acontecem alguns erros. Ela estava viajando, saiu um erro há poucos dias atrás. Pode saber, porque ela é muito competente. O pastor Alisson Lima, um abençoado também, Lima Linhares. Então o livro dela está lá, Ana, vai lá, pode ir lá. E que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos e com todo Israel do Senhor, agora e para todo sempre. Graça, paz e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.